para a gente sobre essa experiência de estar nesses arquivos e como que foi essa experiência. Eu sei que você lê um pouco de árabe, sei que você domina francês. Como que foi essa pesquisa tão fora da casinha, né? Você mesmo disse que só está quietinho em história da África. Então, como que foi essa pesquisa? Bom, primeiro que eu ainda não leio árabe, não. Eu tô Um tentando pouquinho. ainda, um dia. Uma palavrinha ou outra só. Mas então, a historiografia brasileira sobre África cresceu bastante nos últimos anos, né, nos últimos 20 anos. Então, desde 2003, quando foi aprovada a lei que determina a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana na educação básica, o campo tem crescido significativamente e continuamente. Então, a gente tem feito, eu estou na coordenação do GT de História da África da AMPU, e nós fizemos agora, esse ano, um recadastramento geral dos pesquisadores, e através disso a gente está percebendo que a evolução é contínua e é sustentável, sabe? Então, quase nunca a gente tem um número menor de teses do que no ano anterior, por exemplo, de teses e dissertações, né? Isso tem crescido e tem se mantido. E já é muito comum a pesquisa de historiadores brasileiros em arquivos africanos, principalmente nos países de língua portuguesa e para os trabalhos que lidam com a história contemporânea da África, dos séculos 19 e 20. Para os países de outras línguas, né, que não seja língua portuguesa, é menos comum, e principalmente é muito menos comum aí dar arquivos para quem lida com essa nossa cronologia da história moderna, né? E eu tive eu fui instigado muitas vezes a não ir aos países africanos durante a minha formação, sob o argumento de que não tinha nada lá, as fontes não estavam lá. As fontes para a história moderna estavam todas na Europa e que eu não precisava ir para lá, eu precisava ir para os arquivos europeus, porque era lá onde que estavam as fontes. E eu falei, não, mas né, alguma coisa deve ter. Então, vamos ver. E aí eu tive a felicidade de ler alguns livros que citavam documentos específicos desses arquivos, que são uma outra tipologia documental, não são os mesmos documentos que nós lidamos, né? Então, o arquivo da Gâmbia, onde eu trabalhei relativamente bastante, é o arquivo de história oral. Então, há uma coleção muito grande de narrativas e tradições orais que foram coletadas desde mais ou menos os anos 60, mas principalmente 80, até agora, e que a maior parte delas foi coletada na língua original do entrevistado, principalmente Mandinga, um dos maiores grupos linguísticos na Gâmbia é o Mandinga, mas como a língua nacional da Gâmbia, né, é o inglês, essa documentação também se encontra traduzida para o inglês. Então você tem tanto o áudio quanto a transcrição. E a transcrição bilíngue muitas vezes, em Mandinga e em inglês. E aí eu pude acessar essa documentação. E ela é fantástica, é fundamental, foi uma grande virada assim, na minha pesquisa, porque existe ainda uma resistência em relação quando de historiadores de outra área que não seja da história da África com as tradições orais, por entendê-las como uma espécie de história oral que a gente faz no Brasil, que está muito mais ligado ao contexto presente da enunciação do que ao tempo inscrito na narrativa, né? E então, na história da África, houve um tempo que se acreditava que a história oral, que as tradições orais eram o berço de todas as virtudes, então tudo que se dizia na tradição oral era necessariamente verdadeiro. E depois teve um tempo em que se acreditou que, na verdade, era tudo o contrário, é que a história oral sempre vai ser fruto do presente, que o que ela diz sobre o passado não tem relevância enquanto objeto para estudo do passado, mas sim quanto ao presente da enunciação. Nem tanto à terra, nem tanto ao céu, né? A gente precisa fazer um trabalho metodológico, equilibrado com essa documentação, para poder perceber não a narrativa factual que era buscada no início, ou com datas, com nomes, com anos, enfim, mas o sentido da narrativa. Então, a sua função muito mais informativa, de uma perspectiva local sobre a história, do que a sua descrição dessa história, como nós muitas vezes gostaríamos de ter, né? E aí, quando a gente olha para essa documentação dessa forma, tudo muda, porque eu encontrei várias narrativas, né, enfim, interpretações locais da história a partir da tradição oral, que são extremamente próximas das narrativas documentais com as quais eu trabalho dos viajantes europeus dos séculos XVI e XVII.
e que foram enunciadas essas tradições orais na década de 70, por exemplo, e que não há a menor possibilidade do informante ter tido acesso a essa documentação escrita previamente, por exemplo, né. Então é uma triangulação, né, entre historiografia e metodologia, com a documentação escrita, com a tradição oral, que nos ajuda a ter um equilíbrio maior de narrativas. E esse equilíbrio maior de narrativas, ele tem inclusive uma função, epistemológica, né, porque faz com que a gente reflita sobre a condição de historicidade do documento escrito europeu que a gente utiliza, e do documento oral africano, entendendo que tanto um quanto o outro tem a sua intencionalidade. Não é o fato de o texto ter sido escrito no século XVI que faz com que ele seja mais verdadeiro do que a tradição oral do século XX, por exemplo, visto que muitas vezes no século XVI se escreveu muitos textos que buscavam justamente propiciar ao escrevente acesso a bens materiais, sociais, simbólicos, enfim, que não necessariamente era a verdade que ele estava procurando, né, do ponto de vista de uma descrição histórica. Então, esses arquivos, eles abrem uma outra janela de interpretação, inclusive da documentação escrita, sabe? E para mim isso foi muito importante. Mas nem só de fontes orais vivem os arquivos africanos, né? Então a gente tem um conjunto muito grande de documentos escritos africanos também, e que têm sido paulatinamente incorporados à historiografia. Esse ainda não é um trabalho que eu posso fazer, porque esses arquivos estão escritos no alfabeto árabe e nas línguas locais, em grande parte. Muitos arquivos familiares, bibliotecas antigas, do século XV, XVI, XVII, dispersas através de toda a região, e que trazem um volume muito grande de informação que podem ser analisadas às luzes de outras informações também, né, nessa perspectiva de cruzar diferentes dados. E esse trabalho tem sido feito atualmente, né, com uma força muito grande por historiadores tanto do Senegal quanto da Gâmbia, mas também do Mali, da Guiné-Conakry, de outros países da região. E, para além dessas fontes, as que eu posso consultar estando escritas são muitas vezes narrativas que procedem de arquivos como esse, mas que estão ou no Arquivo Nacional do Senegal, ou no arquivo do Instituto Fundamental da África Negra, que fica na Universidade Cheikh Anta Diop, em Dakar, e que foram traduzidos da língua original, né, para o francês. E a mesma coisa na Gâmbia, também o Arquivo Nacional da Gâmbia é muito interessante, embora ele tenha mais informações sobre o século XIX, ajuda a lançar luzes sobre esses períodos mais antigos. Então, a documentação oral é fundamental de ser acessada, mas existe sim uma documentação escrita grande e importante. O que acontece é que nós muitas vezes a desconhecemos, né, então o problema não é a falta de informação, o problema é a falta de leitores, o problema é a falta de conhecimento entre nós, porque os leitores também há, mas entre nós para acessar esses dados, né, então a gente que precisa caminhar mais um pouquinho aí.